que base vezes altura é fácil demais, gente. Então, eis a nossa base e eis a nossa altura dentro da figura. Dentro da figura. Portanto, é só multiplicar, se você percebeu, é só fazer 8 vezes 5. Então, a nossa área vai ser 40 centímetros quadrados. Portanto, gente, fácil demais quando eu tenho o paralelogramo. O paralelogramo, pelo que vocês estão vendo, nada mais é do que base vezes altura. Uma vez que eu entendo que aqui é a base e eu entendo que a altura vai ser sempre dentro da figura, porque o paralelogramo vai ter essas medidas inclinadas aqui. Show de bola! Muito boa a questão do paralelogramo. Mesma formulazinha, base vezes altura. Portanto, a novidade é talvez a própria figura, porque a fórmula não é mais novidade. Nossa, né? Muito bem. Dito isso, acredito que não há mais necessidade de muitas explicações. Agora essa próxima sim, essa próxima a gente vai explicar melhor. O nome da próxima figura agora, gente, para hoje é o trapézio. Opa, trapézio. Que figura é essa, esse trapézio? Vamos lá. Vou tentar desenhar aqui. A minha figura vai ficar mal feita, eu já percebo aqui. Nada não, vamos tentar desenhar. Eu tenho aqui eu vou desenhar dois trapézios, porque ele tem dois jeitos de aparecer muito conhecidos. A palavra trapézio, tá aqui essa figura aqui, ó, é o trapézio. E ela também pode ser esta figura aqui, ela pode vir assim, ó. O trapézio, gente, pronto, aqui nós temos dois trapézios aqui, ó. O trapézio, ele é muito conhecido na academia. O cara vai malhar, tem aqui uma parte da estrutura que a gente malha, que é o trapézio, para fortalecer aqui pelo ombro, né? Aqui na parte do ombro tem a parte do trapézio. E no circo, alguns artistas trabalham no trapézio fazendo manobras no ar, né? Se balançando naquelas cordas, né? Numa haste de ferro, sei lá, onde eles se balançam e fazem manobras no ar, e justamente aquele onde eles se apoiam é chamado de trapézio, tá certo, gente? Então o trapézio ele pode se apresentar dessas duas formas aqui. Você nota qual é o grande diferencial do trapézio? Vamos falar desse grande diferencial. Olha a base aqui embaixo do trapézio. Olha a base aqui do trapézio. Aqui é uma base do trapézio. Olha o diferencial do trapézio. Aqui tem uma base. Repare que essa base aqui de baixo não é a mesma aqui em cima. Essa base aqui de cima é uma basezinha menor. É chamado de base, mas é uma base pequena. Repare que no caso do paralelogramo, essa base aqui, gente, é do mesmo tamanho aqui em cima, não muda, é o mesmo tamanho. Repare aqui no quadrado que a base aqui embaixo é a mesma base aqui em cima, também é igual. Repare que no retângulo, essa base aqui embaixo é a mesma aqui em cima também, não muda, é a mesma coisa. Repare que nós fizemos bem aqui, ó, essa base 8 foi essa mesma base 8 aqui. Mas quando a gente vai para o trapézio, o que é que nós percebemos? Que essa base aqui, ela é uma base que a gente diz que é uma base maior. E você vai lá para cima, essa base aqui é uma base menor, né? Então, uma grande diferença no trapézio para as outras figuras é justamente o fato dele ter uma base maior e uma base menor. Tá certo, gente? Então, quando você perceber na figura que as bases deles não são do mesmo tamanho, é porque você está lidando ali com o trapézio. Claro que o trapézio tem muito mais explicações para se dar de um trapézio, mas eu não vou dar essas explicações porque ela vai levar um bom tempo. Então, a gente meio que vê a figura, se acostuma com ela, que a gente consegue fazer esse trabalho de entendimento do trapézio. Então, vamos lá. Eu tenho o trapézio. Aqui base maior e base menor. E a altura, gente, aqui ó, fica dentro da figura. Vocês estão notando aqui que a altura
dessa aqui, desse trapézio, ele fica dentro da figura. Por quê? Porque essa medida está inclinada e essa medida aqui ela está inclinada também, portanto não pode ser a altura. Agora, nesse outro trapézio, nós entendemos que a altura é exatamente essa medida aqui fora, ó, porque... ou eu vou errar esse L, né? Essa altura aqui, gente, é o próprio lado do trapézio, tá certo? Ó? Então nós temos base maior e base menor. Vocês notaram que eu botei aqui base maior com a letra maiúscula e base menor com a letra minúscula. Também fiz a mesma coisa aqui. Por quê? Para ajudar a gente agora na fórmula. Porque o perímetro continua sendo o mesmo. O perímetro continua sendo o mesmo. Contudo, a área vai acontecer o seguinte. A área do trapézio, gente, é muito parecida com a área do triângulo. Nós já vimos que a área do triângulo, nós já vimos que é base vezes a altura dividido para 2. Foi isso? Nós já vimos aqui que isso é a área do triângulo. Gente, a área do trapézio é a mesma área do triângulo, só que tem um probleminha. As bases não são iguais. Elas não são do mesmo tamanho. Então, no caso do triângulo, só tem uma base. No caso do paralelogramo, a base é a mesma. No caso do retângulo, a base é a mesma. O que eu faço no caso dessa figura que tem duas bases diferentes? E é isso que nós vamos fazer agora, ó. Então, a área do trapézio é base vezes a altura dividido por 2. É a mesma fórmula do triângulo. Tá certo, gente? Ela é a mesma fórmula do triângulo. Ela é a mesma fórmula do triângulo. Tá certo? Só que tem uma observação. Com uma observação. Ela é a mesma fórmula do triângulo, mas tem uma observação. Qual é? Não tem duas, as bases não são diferentes? E aqui só tem uma base. Olha o que você vai fazer com essas bases. Você vai somar as duas bases para fazer uma base. Então, olha, base maior mais base menor. Você vai somar essas duas bases aqui, gente, para fazer uma base só. Aí o restante fica igual, ó, vezes a altura dividido para 2. Então, essa é a fórmula do trapézio. A área do trapézio, você tem que somar as duas bases. A base maior, que é esse B maior, e a base menor, que é esse B minúsculo. Tá certo, gente? B maiúsculo chama-se base maior. B minúsculo chama-se base menor. Portanto, gente, uma única diferença é que você vai ter que somar essas duas bases, depois multiplica pela altura e depois divide por 2. Então, no triângulo só tem uma base. No trapézio tem duas, e essas duas são de tamanhos diferentes. Ou seja, você tem que somar essas duas bases. Olha aí como é que ficou. Vamos fazer um exemplozinho agora aqui. Deixa eu ajeitar isso aqui melhor. Vamos fazer um exemplozinho, 2 exemplozinhos para a gente tentar entender como é que funciona aqui. Então vamos fazer um primeiro exemplo. Então vamos fazer aqui. Vamos supor que aqui eu tenho um trapézio. Eu vou inventar aqui umas medidas rapidamente. Vamos supor que aqui seja 5, aqui seja 12, aqui seja 8 e aqui seja 6. Muito bem. Vamos calcular a área e o perímetro desse trapézio aqui, tá certo? Então, o perímetro, como nós sabemos, é a soma de todos os lados. Repare que esse 5 que está aqui dentro da figura não é um lado do trapézio. O trapézio é uma figura de 4 lados. 1, 2, 3, 4 lados, né? É só contar os vértices, por isso que eu faço isso. Então, nosso perímetro vai ser 6 mais 8 mais 12 e mais 6. Por que, gente? Isso tudo? Por que desse jeito? Porque nós sabemos que se essa medida aqui de 6, inclinada com essa, também é 6, viu? Isso aqui é igual a essas duas medidas. Esta medida é igual a essa medida aqui. Tá certo?
né? Eu esqueci de dizer bem aqui, mas é a mesma coisa. São iguais essas duas medidas. Portanto, eu tenho que fazer 8 mais 6 mais 12 e mais 6. Tanto faz a ordem que eu pegar, o resultado vai ser o mesmo. 6 mais 8 é 14. 14 mais 6 é 20. E 20 mais 12 é 32 centímetros. Então a parte do perímetro é beleza. Agora vamos ver a parte da área. O que é que nós estamos vendo aqui nessa figura, gente? Ó, que a base maior é o 12 e a base menor é o 8. Reparem aí. A base maior é o 12 e a base menor é o 8. Então, segundo a nossa explicação bem aqui de área, que está bem aqui em cima, está dizendo o seguinte, ora, primeiro você tem que somar as bases. Você tem que fazer assim, ó, base mais base. Depois você multiplica pela altura e depois você divide por 2. Então, você tem que fazer assim, ó, 12 mais 8. Depois multiplicar pela altura, que é 5. Repare que a altura está aqui dentro da figura. 5. E depois que você fizer tudo isso, você vai dividir por 2. Repare que eu estou só armando. Eu ainda não fiz nenhuma conta ainda. Eu estou só armando até o momento. Então, vamos lá. 12 mais 8, que é somando, ó, a base mais base, ó. 12 mais 8 é 20. Aí eu multiplico pela altura, divido por 2. Por que eu estou fazendo assim de pouquinho em pouquinho? Para a gente entender melhor. Para você saber o que eu estou fazendo em cada passo. 20 vezes 5 é 100. Dividido para 2 vai dar 50 centímetros quadrados. Tá certo, gente? Olha aí como foi que eu fiz. A mesma fórmula do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Só que a base você tem que somar as duas bases. A base maior com a base menor. Vamos ver mais um exemplo. Aí eu vou mudar a figura agora. Vou fazer do outro jeito para a gente entender as duas figuras. Então vamos chamar aqui de 5. Vamos chamar aqui de 4. Vamos chamar aqui de 6. E vamos chamar aqui de 8. Muito bem. Nós temos aqui o outro, desculpa a figura mal feita. Nós temos aqui o outro trapézio. Como é que eu reconheço que isso é um trapézio? Na hora que eu olho para este lado aqui embaixo, eu vejo que ele é uma base grande e essa aqui é uma base pequena. É assim que eu reconheço que isso aqui é um trapézio. Porque se não fosse um trapézio, as bases eram do mesmo tamanho. Porque quando as bases são do mesmo tamanho, ou ele vai ser um quadrado, ou ele vai ser um retângulo, ou ele vai ser um paralelogramo. Então, vamos calcular aqui o perímetro. É só somar todos esses lados. 5 mais 4, mais 8 e mais 6. Então, vamos ver aqui quanto é que dá. 5 mais 4 é 9. 9 mais 8 é 17. E mais 6 é 23 centímetros. Muito bem, esse é o nosso perímetro. Nosso problema aqui é com a área. A área, como é que nós estamos explicando, gente? Você tem que somar as bases. Rodrigo, eu posso somar logo? Pode, mas eu prefiro que a gente faça de pouco a pouco, né? E primeiro vamos armar. Somar a base maior com a base menor. Primeiro estou só armando, ó, base maior mais base menor. Tenho que somar essas duas bases. Somente no trapézio isso acontece. Não acontece em outra figura. Aí você multiplica pela altura. Repare que a altura é isso aqui, ó. E divide por 2. Rodrigo, e o 6? O 6 só me serviu bem para cá. Mas fora isso, ele não vai me servir para nada. Eu só preciso somar as bases e multiplicar pela altura. Vamos lá fazer isso de uma vez? 8 mais 4 é 12. Aí somei as bases. 12 vezes 5 é 60. Dividido para 2 dá 30 centímetros quadrados. Então, eis a nossa área do trapézio. Então, gente, essa é a nossa explicação de hoje. As nossas duas novas figuras, que é o trapézio e o paralelogramo. Quem não entendeu bem, volta o vídeo está grande, mas é necessário. Volta o vídeo, vai lá na internet, procura outros professores explicando, tá certo? Então, eu digo para todos que nós teremos atividades. As nossas atividades, gente, elas estarão disponíveis no grupo. Elas estarão no grupo de WhatsApp. Igualmente eu fiz com as atividades da semana passada, tá certo?
A atividade vai estar lá, você vai fazer e você vai mandar as fotos para mim, gente. Hoje eu estou postando hoje para vocês essa aula sexta-feira. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão mandar para mim até domingo, todas as atividades da semana inteira, tá certo? Até domingo. Só mande tudo de uma vez. Não mande de pedaço não. Não mande primeiro faça tudo, tire a foto e manda para mim, tá certo? Então, obrigado a todos, né, pela paciência, obrigado pela compreensão. Peço desculpa por essa semana estar atrasado. Peço desculpa porque já adianto, próxima semana é algo parecido, mas eu agradeço a compreensão de vocês, tá bom? Então, bom final de semana para vocês, bom fim de semana para vocês. Lembrem-se que nós temos um novo decreto que tenta proibir, né? Quer proibir, tenta não, né? Quer, né? Vai proibir, tá proibindo a nossa saída para o nosso bem. A gente tem que tentar realmente fazer alguma coisa favorável para a gente poder retornar à nossa vida normal, tá certo, gente? Então, obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Olha o dedinho aí do legal. Hoje não tem figura do Goku, não tem figura do Naruto, né? Hoje vai ser só o dedinho. Opa, o comprimento do Naruto, ó. Pronto. Valeu, gente. Até a próxima.